e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporária e serôdia do louvor, e que ela dê fruto a 30, 60 e 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada. Amém? Então vamos lá. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, ouve, assim diz o Senhor, amanhã, que dia? Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ainda que o Senhor poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não verás. Só até por enquanto. Amém? Muitas vezes a gente que é crente, a gente que é nascido de novo, a gente que aceitou Jesus, batizou, e ele tem um compromisso, né? Mais sério. Amém? Nós temos pessoas, né? Eu posso falar aqui, não é nenhum segredo. O Pedro, ali, nosso querido filho da fé, Pedro ainda não desceu as águas, mas Pedro vai descer, né? Mas Pedro aceitou Jesus, né, Pedro? E Pedro está feliz. Amém? Mas na hora certa, Pedro vai falar: eu só quero descer as águas, né, Pedro? Amém? Mas o Pedro tem fé, Pedro está aí, o Pedro não perde o culto, o Pedro está lutando. Amém? O Ney, quando chegou aqui, não era batizado, eu batizei o Ney, né, Ney? Eu batizei a Alice Neves, eu batizei a Albrina Cira, né? Eu só não batizei a missionária Cira. Quer batizar comigo, missionária Cira? Então, quando nós batizamos, eu não batizei também a Albrina Maria, né? Mas quando nós batizamos, nós nos tornamos responsáveis, porque nós nos tornamos verdadeiramente partes da família de Deus, né? O Pedro não se ofende, que ele já ouviu muito aqui, ele sabe que você só se torna integrante do reino de verdade depois do batismo, né, Pedro? O Pedro é uma pessoa inteligente, né? Ele fica na dele ali no cantinho, ele é inteligente, ele ouve tudo que a gente fala de Deus. E uma das coisas que a gente tem que entender é que Deus, ele plantou a igreja na terra através do seu Filho Jesus Cristo, irmã Sérgio, porque antes de Jesus chegar, a gente vivia na escuridão, a gente vivia no fracasso, a gente vivia no pecado. E como eu costumo dizer, essa palavra é para que dia? Para quando? Para quando, gente? Para hoje, né? E para quem? Para nós. Então a palavra é para nós. Amém? Então, quando nós vamos olhar para esses 2 versículos que eu li, vocês vão entender que a gente vai lá para trás, depois a gente vai lá para frente. Nós vamos entender o seguinte: que o povo estava, por causa do pecado, o povo estava passando por uma situação muito ruim, primeira maneira. O povo foi pecando, e nós temos que entender, irmã Maria, que existe uma causa para nossos fracassos. Existe uma causa. Repita comigo: existe uma causa para nosso fracasso. Amém? E o ponto é: eu não consigo admitir, eu me torno cego para mim mesmo. Eu não consigo falar, eu não consigo entender, apóstolo, que quando eu vou procurar um culpado para minha vida de fracasso, para minha vida de tristeza, para minha vida de derrota, eu tenho que olhar no espelho, eu tenho que falar: esse cara aqui é o culpado, essa mina aqui é a culpada. Aí você vai falar: apóstolo, você acabou de falar que o nosso inimigo é o diabo, mas a gente dá lugar para o diabo. Amém ou não?
O diabo só pega porque a gente dá lugar para ele. Amém ou amém? Então, eu tenho que entender o seguinte, que para eu vencer, para eu conquistar, para eu aprender, para eu romper, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da ajuda de Deus. E eu tenho que ser sério, porque se tem uma coisa difícil, Samanta, é eu admitir que eu sou o meu pior inimigo depois do diabo. Porque quando eu ajudo o diabo, eu estou sendo meu pior inimigo. Amém? Amém ou amém? Amém. Então, qual é o ponto? O ponto é que o povo aqui estava pecando, o povo de Samaria. Eles estavam ofendendo a Deus, estavam idolatrando. Eles tiraram o Deus verdadeiro do lugar e colocaram deuses falsos. E achavam que não ia acontecer nada, que ia ficar por isso mesmo. Só que Deus vai levantar o inimigo que odeia a igreja do Senhor. É o maior inimigo que Israel tem, até hoje, Leonardo, que é o povo da Síria. A Síria, dos 6 países que odeiam Israel, Israel está aqui, ó. Israel está aqui, é uma ilha cercada por 6 países que querem devorar Israel. Amém? E o pior deles, o que mais odeia Israel é a Síria, são os sírios. Amém? Não é você não, é você. E diante disso, né? Deus envia o inimigo, os sírios. Eles cercam a cidade era murada, tinha portões, portas. Eles cercam as cidades e cercando as cidades, o povo não pode sair para trazer mantimento, para trazer lenha. O povo não pode, a vida da cidade acaba e o cerco dura. E o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é o seguinte: esse povo, eles vão sentir tanta fome que eles vão começar a comer cabeça de jumento. Você já comeu cabeça de jumento? Eu não sei como, deve ser ruim. Mas a palavra diz que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. É muito caro, gente. Ela vendia, e eles ainda compravam esterco de pombo. Tem algumas pessoas que falam que o povo comia até esterco de pombo, para cozinhar a cabeça de jumento, porque esterco pega fogo. Amém? Então eles compravam a cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e eles pagavam mais 5 ciclos de prata no esterco de pombo, que era para fazer fogo, para cozinhar. Para quê? Para comer. E diante disso, aparece um caso lá, o rei está andando, né? O rei da cidade cercada, Samaria, ele está andando no seu cavalo, né? Que ninguém comeu o cavalo ainda, ele está andando no cavalo, e uma mulher vira para ele e fala assim: ô meu rei, me ajuda. E ele fala assim: vai te ajudar por quê? Ela falou: ó, é o seguinte, tem eu e uma amiga minha, uma amiga, e a gente combinou, eu tenho um filho e ela tem outro, isso é real, gente, e nós combinamos, nós vamos cozinhar meu filho e vamos comer, e depois a gente come o seu. Leonardo até olhou para mim assim, né? Elas combinaram: vamos comer o seu filho? Comer, cortar, colocar cebola, alho, temperar, colocar um azeite, e ó, comer. Vamos comer o seu, e depois que o meu acabar, né? Nós vamos comer o meu, depois que o meu acabar, a gente cozinha o seu. Amém? Só que uma mulher foi esperta, fizeram o garotinho da outra, comeram ele. Quando acabou o garoto da outra, a outra escondeu dela. E aí ela foi reclamar com o rei. Ela falou, vamos ler aqui. Só que é lá no 6, a partir do 24. Reina fome em Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria. Vocês estão vendo aqui que Hadad é do mal, né? Ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que assediaram a ponto de se vender a cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde, meu rei, meu senhor. Versículo 27. Ele lhe disse: se o Senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, do trigo ou do vinho?
Perguntou-lhe o rei: o que tens? O que está acontecendo com você, mulher? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, olha como ela estava com fome, comeu um garotinho, né? Vamos supor, só uma brincadeira, viu, Leonardo? A gente se situar. Vamos supor que fosse um garotinho assim igual o Leonardo, né? Hoje, Deus me viu, mas só um exemplo. Vamos supor que fosse um garotinho igual o Leonardo. Leonardo quer ajudar. Vem cá, Leonardo, sobe aqui. Vem, me ajuda aqui. O povo entende. Ó, vamos supor. Vem cá. Vamos supor que fosse um garotinho assim igual o Leonardo. Leonardo está ressuscitando, tá? Tá gordinho? Né? Aí as duas comeram, a Bíblia não relata, mas parece que eram só as duas. Elas comeram num dia. Então, vocês acham que dá para fazer um guisado do Leonardo devorar um dia? Era uma muita fome, né? Ó, o Leonardo está gordinho, né? Vai lá, Leonardo, você escapou. Amém? Deus te abençoe por ter me ajudado. E a outra, ela falou: nós cozinhamos o meu, comemos, né? Agora olha aqui, ó. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O rei rasgou as vestes e revolta. O povo olhou e viu que trazia pão de saco, ele estava em humilhação, dentro por dentro, trazia serviço, sob a pedra. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este móvel do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Esse é o contexto. Deixa eu falar para você, olha para mim aqui. Nós temos o hábito de, quando a coisa vai mal, a gente culpa os outros. Eu estou sendo redundante. Igual no caso, eu sou o sacerdote de vocês aqui. Eu lidero a vida de vocês e de outros que não estão aqui. Eu cubro você de oração. Eu passei uma semana com o apóstolo aqui na humilhação diante de Deus. Eu tenho testemunho. Porque uma vez eu fui para o Monte Sapó, fiquei 40 dias lá em santo jejum e oração, e ainda teve gente que não é crente, é usada pelo inimigo, mas se diz crente, que falou que tinha me visto no Morumbi, comendo lá no restaurante. Olha para você ver que calúnia. E eu 40 dias no monte, clamando ao Senhor, debaixo de chuva. E aí eu te pergunto: Deus vê? O que Deus vai fazer com alguém que levanta calúnia contra o ungido do Senhor? Contra alguém que está pagando preço? Deus vai trazer a justiça dele. Amém ou amém? Porque quando eu falo que vou fazer alguma coisa, eu faço. E eu e o apóstolo, a gente passou aqui 7 dias, da meia-noite às 6 da manhã, só tomando água, orando, vestido de pano de saco, clamando pela igreja. Amém? Eu sei que Deus ouviu, que vai ter vitória. Nós subimos um monte, nós fazemos jejum externo. Agora mesmo vamos subir um monte, eu tenho marido, eu que vou ficar lá 3 dias em jejum. Vou ficar segunda, terça, venho embora na quarta para fazer o culto à noite. Tudo isso para que vocês sejam abençoados. E aqui, o povo estava pecando, o povo estava errando, e quando veio o mal nele, o povo culpa o homem de Deus. O rei fala: não, a culpa é do profeta. A culpa é de quem? Do profeta. Mas será que a culpa é do profeta? Não, gente, porque a profecia é condicional. Se o povo estava errando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu jamais, em toda a minha vida, eu falei algo que Deus não tinha mandado. Jamais. Eu falei algo que Deus não tinha mandado falar. Eu sou muito atento à voz de Deus. Eu só falo com Deus hoje. O que acontece é o seguinte: quando nós entregamos algo de Deus, a profecia ela é condicional. Diga comigo: a profecia é condicional.
estação do metrô esperando o metrô. O metrô espera alguém? Não. Espera? Ônibus espera alguém? Não, gente. Avião espera alguém? Não. Então, Deus usou o profeta para entregar a profecia. É igual você chega no metrô, na estação certa. Aí você está lá na plataforma esperando o metrô. A profecia é o metrô. Deus falou que ia mandar. Falou ou não falou? Amém ou amém? Aí você está aqui esperando, Deus falou que vai me dar uma bênção, Deus falou que eu vou casar, que eu vou ter uma empresa, que eu vou ser promovido, que eu vou ser próspero, que Ele vai restaurar a minha vida. Ele usou o profeta para falar, usou lá o apóstolo Sérgio, a apóstolo Luz, falou comigo, tal. Só que aí você começa a demorar, aí você fala, eu vou sair um pouquinho. Aí você sai da plataforma, o metrô, que é a profecia, passa, o avião, o ônibus, passa. Você estava lá? Você estava na posição? Não. Então você vai receber? Não. Mas Deus falhou? Não. O profeta mentiu? Não, gente. Não. Amém? Então a profecia é condicional. Qual que é o segredo? Você tem que ficar na posição. Você tem que se manter na plataforma. Você tem que estar lá. Amém? Porque na hora que a profecia chegar, ela te encontra. Amém? Muita gente não recebe a vitória de Deus porque não persiste. Igual no caso, tem gente que começa a campanha e não termina. Quem começa a campanha e não termina, fica debaixo de maldição. Não pode começar e não terminar. Amém? Tem que começar e até o fim. Vocês podem ver que eu e o apóstolo, se nós falarmos que vamos subir o monte 40 dias, a gente sobe ou não sobe? Sobe. Porque a gente, além de nós, temos um compromisso com vocês. Amém? A gente falou que ia fazer um jejum de 40 dias de livro. A gente fez. Amém? Eu ainda nem acostumei mastigar. Amém? Porque a gente só o livro, mas é porque nós temos um compromisso diante de Deus. Então aqui o rei está culpando o profeta Eliseu. O rei não está culpando ele, porque ele estava levando o povo a pecar. O Eliseu, o profeta, é inocente. O rei é culpado. Amém? E aí a gente chega no capítulo 7, né, versículo 1 e 2, onde diz o seguinte: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos. Amanhã, a estas horas, mais ou menos. Dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Ou seja, um alqueire, na minha interpretação, é 15 tem um alqueire de 15 e tem um alqueirão e um alqueire de 15. Vamos tratar o alqueire de 15, né, Pedro? O alqueire de 15. Então, são 15 de farinha de flor de farinha e 30 de cevada, porque são 2 alqueires. Então são dois alqueires, amém? De cevada e um alqueire de trigo, é muita coisa, vendendo por um ciclo. Ele está falando aqui, por um ciclo de prata. Ou seja, a carestia ia acabar. Amém? O homem de Deus profetizou. Amém ou amém? Amém. Porém, olha o que Eliseu fala. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, a porta de diga: eu sou Samaria. Amém? Então vai vir, o que o texto está querendo dizer? Haverá prosperidade à sua porta. Que campanha que nós estamos fazendo? Então o que nós estamos falando aqui hoje? Que a prosperidade, que a bênção vai chegar na sua porta. E aí você pergunta para mim: apóstolo, como é que vai ser isso? Pergunta para mim: como será? Nem eu sei, vamos descobrir. Amém? Vamos descobrir. Amém ou amém? Então, diante disso, o profeta ele profetizou, só que tinha um endiabrado, tinha um endemoniado, um incrédulo. Ele era da igreja. Amém? Sempre vai ter alguém, deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que Deus fala alguma coisa para você, e eu vou falar isso para você, Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem que antes avise por meio dos seus servos os profetas. Mas eu não estou falando de profecia, mas eu quero que você aprenda isso. Nem todo mundo na igreja é profeta, gente. Nem todo mundo na igreja tem visão. Nem todo mundo na igreja tem revelação. Nem todo mundo na igreja sabe procurar. A maioria das pessoas que falam que é profeta não é. A maioria das pessoas que falam que tem visão não tem. Amém? Eu falo isso sem julgar, eu falo sabendo. Porque é algo muito sério.
Tem pessoas que ela entrega coisas para você, deduzindo a sua vida. Amém? É chamado profeta do óbvio. Amém? E o que acontece? O que acontece é que quando Deus usa um profeta para falar com você, se você sentiu, testificou que era de Deus, você sentiu que quando a palavra profética é enviada, eu sinto. Ela testifica comigo. Vou te dar um exemplo. Eu falei que eu consigo pregar pessoalmente. Quando o apóstolo Paulo caiu no caminho de Damasco, ficou cego, ele ficou 3 dias sem comer. O próprio Jesus, foi lá em Ananias, que era um discípulo, um apóstolo, e falou: Ananias, eu preciso levantar Saulo como apóstolo no meu ministério, e eu preciso que você unja ele. Você vai lá. Aí Ananias virou e falou assim: Jesus, eu não vou não, porque eu fiquei sabendo que ele mata os crentes, ele arrasta crente pela rua. Aí o Jesus falou assim: Ananias, deixa ele ser rebelde e vai, porque ele está orando e sem comer há 3 dias, está fazendo um jejum de Esther, e ele está cego. E em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias entrar, colocar a mão sobre ele e voltou a ver. Amém? Aí você pode se perguntar: apóstolo, por que você está falando isso? Porque quando Deus fala comigo, profeta, ele já tem te dado a direção. Amém? Eu só vou confirmar aquilo que você sabe que Deus vai fazer, seja para Deus ou seja para correção. Amém? Quando Deus usa um profeta para te corrigir, você sabe que você vai ser corrigido. Amém? Vou te dar um outro exemplo aqui. Tinha um garoto desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava no culto e chegou uma mulher lá e: eis que te digo, fica nessa posição que você está, que eu estou muito feliz com você. Continua nesse, não muda não, que eu vou te abençoar. Aí o garoto, que era sincero, virou para ela e falou assim: eu vejo todo mundo, o culto lá lotado. Falou para ela assim: vem cá, bicho, eu realmente era muito ativo na igreja. Eu fazia tudo que Deus queria. Mas hoje eu estou bebendo, estou me drogando, eu fumo feito uma chaminé, eu falo palavrão, eu vou em prostíbulo, eu estou fazendo tudo que Deus não gosta, que a Bíblia condena. E a senhora vem me falar que Deus está feliz que eu quer que eu continue do jeito que eu estou? Amém? Vocês entenderam? Aqui isso foi uma profecia de Deus? Não, gente. Não. Porque se fosse Deus realmente, tinha corrigido ele. Deus não quer que você fique no pecado. Deus vai chegar para você e falar: continua ficando craque, que eu estou amando. Eu vou te abençoar, vou mandar uma pedra desse tamanho para você. Vai? Continua fumando, que eu vou te tornar sócio da Souza Cruz. Vai? Continua bebendo, que eu vou mandar vou te dar condição de abrir uma lambique. Lá em Minas tem muita lambique. Tem mais lambique em casa. Né? Deus vai fazer isso? Não, gente. Então eu tenho que entender. Eu tenho que entender que quando Deus fala, Ele está falando, Ele vai me abençoar. Ele está falando, Ele está confirmando algo que Ele tem falado comigo. E Deus tem confirmado aqui que Ele vai abençoar vocês, que Ele vai abençoar a pecado, que nós vamos crescer, que nós vamos arrebentar, que a gente vai. Amém? Amém. Agora o ponto é, deixa eu ver se eu tenho tempo aí. O que o Espírito Santo está me lembrando aqui. Quando Deus fala para você, principalmente na igreja que você congrega, a maior profecia é essa de agora. Amém? A palavra. Quando Deus fala para você que vai te abençoar, que Ele vai te levar para fora do país, que Ele vai te abrir uma porta da faculdade, que Ele vai restaurar seu casamento, que Ele vai restaurar sua saúde, vai restituir suas finanças, você se alegra ou não alegra? Amém ou amém? Só que aí tem o inimigo que usa muitas vezes alguém para chegar e colocar confusão na palavra profética que foi enviada na sua vida. E se você der ouvido, sua bênção está atrasa. Pô, não estou falando que vai ser revogada não, mas atrasa. Você tem que ficar naquela palavra que Deus te deu. Fazer igual eu quando eu recebi a palavra durante 28 anos que eu ia para Israel. Você não tem ideia, já falei para vocês, estão cansados de ouvir esse testemunho. E mas como você vai? No seu bolso. Era assim, era desse jeito. Como é que você vai? Você me deu uma moeda. Eu falo, mas Deus falou que eu vou. E Ele paga. Você não tem ideia, quando eu bati de frente com o sincrético,
o espírito das trevas que vinha querer me fazer não acreditar na profecia de Deus, chegava para mim, e era gente que tinha que falava que era do alto escalão. Falava, ô Sérgio, você não vai para Israel, entendeu? Você acredita nessa profecia? Claro que acredita, quando falou, Deus já tinha testificado. Eu estou debaixo de uma palavra profética, e o que aconteceu? No dia que Deus me enviou para Israel, colocou todos os que duvidavam para vir junto comigo. Amém? Eu tenho todos a foto lá. Você é Deus ou não é? Agora, eu nunca me movi, eu não acredito em palavra negativa, palavra contra a profecia de Deus. Nada muda. E aí, o profeta lança a palavra, e aí olha o que acontece. Olha para mim. Versículo 2. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ainda que o Senhor poderia suceder isso? Vem cá, gente, deixa eu te perguntar. Esse homem crê? Esse homem crê? Ele crê em Deus? Em Clemente, ele crê? É Clemente, né? Ele crê? O povo está passando por necessidades. Está comendo cabeça de jumento. Já comeu cabeça de jumento? Não deve ser bom, não. Né, Pedro? Nunca comeu cabeça de jumento, né? Nenhum. O povo está passando por necessidade. Já comeu cabeça de jumento, irmã Vera? Não, sério? Não, senhor. Eu já comi um dele. Já comeu um dele. É o peito da vaca, cozido no feijão. Isso é coisa minha, mas é ciência. Mocotó. Esses dias eu comi uma dobradinha com feijão branco, palho. Pensa no negócio gostoso. Mas cabeça de jumento, não. E agora, no versículo 2, esse homem das trevas, esse capitão usado pelo diabo, para tentar anular, a palavra de Deus, ele vai falar, ele vai bater de frente com o profeta. Gente, bate de frente com o profeta não, gente. Se é profeta de verdade, quem bate de frente vai se dar mal. Isso não é uma palavra de condenação, eu estou falando para você o que eu vivi, coisas que eu vi. Entendo o que eu vou falar, minha experiência. Não pense que eu me alegro com isso. Eu era novo usado pelos bons. E Deus sempre falou comigo nesse ouvido. Deus começou a falar comigo, eu tinha 3 anos de convertido. Nunca mais falou. Porque enquanto eu estava sujo, ele não falou comigo. E aí, Deus falou comigo na madrugada no seu ouvido. E nunca mais falou. E aí, eu era obreiro. E nós fomos visitar um rapaz que estava afastado da igreja, tinha voltado para as drogas, vulgo Banana, nome Marcos. E nós fomos visitar o Banana, eu e um outro obreiro, e mais tarde passou a ser pastor liderado por mim. E nós chegamos lá e esse obreiro era mais tranquilo, eu era mais, entendeu? Mais de dar com a espada, e esse obreiro era mais tranquilo. Aí eu deixei ele na frente, e ele foi falar com o Banana. E ele falou: Banana, volta para Jesus, mano. Volta para o Senhor, mano. Olha, Deus, Jesus te ama. Jesus quer. Ele falava mesmo assim, falava desse jeito. Volta, Banana. Eu estou sentado no sofá. Ele estava no quarto, e eu estou sentado. Tinha acabado de fumar uns negócios lá. Aí o Espírito Santo falou para mim: se levanta lá na porta. Porque ele falou para o obreiro, mais gentil: eu não vou voltar agora, não. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim: vai lá na porta e fala para ele que ele não tem todo o tempo do mundo, ele tem 7 dias. Gosta não? 7 dias. Se em 7 dias ele não voltar para minha casa, ele morre e ele não vai vir morar comigo. Eu virei para ele e falei assim: eu falei, Banana, você não tem todo o tempo do mundo. Porque assim diz o Senhor: se você não voltar para Deus, em 7 dias você morre e não vai para o céu. Ele olhou para minha cara, que já é crente bem velho, de família de crente, e riu. Ele olhou para mim, sacrou o brilho, me mandou embora. 7 dias depois, ele devia para o traficante. O traficante foi cobrar a dívida, saiu correndo atrás dele, atirou nas costas dele, não matou, ele caiu no rio, morreu bebendo água pura. Quebrou, ao cair no córrego, ele quebrou os fêmurs e entrou para dentro dos caras. Morreu muito feio. Aí você vai falar: apóstolo, você gostou? Eu não, gente. Eu só fui o mensageiro, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas ele
profeta? Não ouviu. Não ouviu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem que obedecer e sacrificar. Amém? Uma outra feita, na glória de Deus, uma mulher virou para mim e falou assim: apóstolo, ora pelo meu matrimônio, que eu vou casar, ora. Aí Deus falou assim: ele é homossexual. Aí eu falei assim: meu irmão, duas coisas. Primeiro, vocês não vão casar, e segundo, esse rapaz é homossexual. Só que ele era um homossexual bem escondido. Aí ela falou: imagina, Deus já confirmou, Deus já falou comigo que vai sair da TV. Eu falei: ó, se casar, eu não sou profeta. Aí falaram um monte, me falaram que eu estava jogando maldição. Eu falei assim: ó, vou falar o que vai acontecer. 15 dias antes de vocês casarem, ele vai ligar para você e vai falar as seguintes palavras: você não é a mulher de Deus para mim, não serve, e eu vou esperar a outra, eu não vou casar com você, ele não é a mulher. E vai te deixar na mão. Do jeito que Deus me usou para falar, aconteceu. Porém, ela que bancou tudo, ela foi endividada, ela pagou tudo, ela que pagou o casamento, ela que ia casar, pagou tudo, e ele mandou uma ligação para ela, ligou para ela, terminando do jeito que Deus tinha falado. Ela passou por isso porque ela foi rebelde, ela não acreditou na palavra profética. Amém? Amém ou amém? Amém ou amém? Então eu entrei no hospital, eu quero que você entenda o poder da palavra profética. Eu entrei no hospital e tinha um rapaz que eu tinha conhecido há 10 anos. Ele era homossexual, aceitou Jesus, se libertou, e Deus prosperou, ele fez faculdade, e ele me amava. E eu tinha um culto lá no braço. E aí, quando foi 10 anos depois, ele falou para mim: olha, sabe, o meu irmão está no hospital. Ele tinha casado com um rapaz. E ele está no hospital. Eu fui visitá-lo. Eu cheguei no hospital, na hora que eu entrei na porta, ele abriu um sorrisão. Eu falei: eu não vim aqui para te trazer uma notícia boa. Eu vim aqui para te falar que você não vai sair do leito, mas você tem uma opção: ir com Deus ou ir sem Deus. Só vim te falar isso. Aí ele chorou, ele falou: eu quero ir com Deus. Ele se voltou para Deus. Ao sair do quarto, eu encontrei com a irmã dele no hospital, bom lá no convênio, lá no Tatuapé. Aí eu encontrei com a irmã dele no saguão do hospital. Falei: ó, eu só vim aqui para encomendar o nosso irmão para Deus, falar para ele o que vai acontecer. Não se preocupe, porque ele não sai daqui. Ela falou: não, apóstolo, Deus já tem falado. Eu falei: então, só vim confirmar. Ele não sai daqui. Eu fiz o curso dele. Amém? Então eu estou falando isso para você entender. Ainda há profeta na terra. É claro que vocês sabem que eu profetizo muita coisa boa, mas eu estou falando que as pessoas não podem bater de frente com o profeta de verdade, porque dá ruim. Amém? E esse rapaz aqui, esse capitão, ele bateu de frente com um homem que era profeta de verdade, Eliseu, sucessor de Elias. Amém? Amém ou amém? Vocês estão comigo aqui? Olha o que diz o profeta: eis que tu o verás, eis que tu o com os teus olhos, porém disso não comerás. Deixa eu falar um negócio para vocês. As pessoas podem passar aqui na frente e podem achar que a pegada é uma igreja de nada. Só que não é, essa igreja vai crescer muito. Essa igreja é enorme. As pessoas podem achar, porque nós somos pequenos ainda, que a gente é desorganizado, mas a gente não é, a gente é muito organizado. E as pessoas, ao passar, não entendem que quando eu profetizo para um povo grande. E todo mundo que entra aqui sai abençoado. Amém? Até mais do que quando entra em lugares ornados. Porque aqui tem unção, aqui tem palavra, aqui tem palavra profética, aqui muda a vida. Não eu na igreja, Jesus. Amém? Agora, deixa eu te falar um negócio. Tem muita gente que passou por nós e não ficou, porque achou que aqui já era bom demais para estar na IAPK. Só que vai chegar uma hora que eles vão ver a IAPK enorme e vai sentar lá atrás. As pessoas podem não acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, podem não acreditar que Deus vai mudar a sua vida, mas Deus vai mudar a sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida espiritual, sentimental, emocional, material, física e ministerial. Deus vai mudar a sua história. Amém? A bênção vai vir na sua porta. Só que as pessoas que não acreditaram em você, elas vão comer? Elas vão ver? Vão, gente. Elas vão ver. Está falando aqui, ó. O profeta falou, ó. Ainda que diz o profeta: eis que tu verás com os teus, porém diz: não comerás. Olha para mim, eu estou terminando.
Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Tem muita gente que zomba de você. Tem muita gente que zomba da IAPK, zomba de mim, zomba de nós. Tem muita gente que não entende o que Deus está fazendo aqui. Só que nós vamos arrebentar, nós vamos conquistar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Amém? Porém, essas pessoas verão, mas não vão provar. Amém? No pessoal, aqueles que duvidaram que Deus vai fazer na sua vida, aqueles que duvidaram que você vai para a Inglaterra fazer o estudo lá, vão ver, mas não vão poder ir. Aqueles que duvidaram que Deus vai mudar a sua história, vão ver Deus mudar, mas não vão participar. Aqueles que duvidaram que Deus pode restaurar seu lar, vão ver, mas eles não vão entender, não vão poder provar. Amém? Aqueles que duvidaram que você vai sentar na cadeira de ouro, vão ver você lá de chefe, lá investindo no mais importante da empresa, entendeu? Mas só vão poder ver com o olho e ver com a testa, né, Pedro? Eu duvidava que você poderia ser um empresário de sucesso. Vai ver lá você empresário, andando com um blazer, levando a ovelha Cida para comer no McDonald's, só vão ver, né, Brasil? Duvidar que Deus podia te abençoar. Vão ver você abençoada profissionalmente, você voando alto, só que não vão poder participar. Não é verdade, minha esposa? Duvidaram que a gente poderia abrir uma igreja na pandemia e continuar. Vão ver a gente crescer, mas não vão poder participar. Por quê? Porque não creram. Amém? Amém? E aí isso me faz lembrar daquele louvor, o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus é lindo? Agir de Deus. O agir, né? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver as mãos de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Eu já sabia, pois você tinha mesmo cara de vencedor. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Amém? Amém. Você vai estar no palco, eles vão estar onde? Na plateia. Amém? Agora olha aqui tremendo. O moço, para a gente terminar, o moço, o profeta, ele falou para o moço: você vai ver ou vai comer? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vocês vão ser abençoados? Sim, amém. Quando leprosos revelam a fuga dos... 4 leprosos revelam a fuga dos seus. 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entrando na cidade, há fome na cidade, morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e temos conosco o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não somente morreremos. Levantaram-se e ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, onde os Sírios estavam, o inimigo. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os responderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros:
não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram. Bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova notícia, no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfoimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte que a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, e os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam qualquer de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Era ao rei, o rei, a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O capitão que não acreditou, o que aconteceu com ele? Morreu. Amém? Assim se cumpriu o que falara o profeta de Deus, o homem de Deus, ao rei: amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-á 2 alqueires de cevada por 1 ciclo, e 1 flor de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim me sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. O povo ficou rico do dia para a noite. Deus mandou alimento, Deus mandou roupa, Deus mandou ouro e prata. Então eu quero profetizar na sua vida para antes de você passar na porta. Eu profetizo profeticamente, amém? Não é cronologicamente, profeticamente. Levante sua mão para receber assim, ó. Eu profetizo que amanhã, a estas horas mais ou menos, Deus vai enviar uma prosperidade para você que você nunca teve. Deus vai enviar uma prosperidade para você que você nunca viu. Eu profetizo que você vai ser tremendamente abençoado, que as portas estarão abertas, que Deus vai